Olá, o Fórum Municipal de Educação de Itajaí apresentou na última semana a versão preliminar do Plano Municipal de Educação de Itajaí. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com a professora Cristiane da Silva, que é a coordenadora do Fórum Municipal de Educação. Obrigado pela sua presença, professora. É realmente um trabalho bastante intenso, né, que teve em 2014 e vai continuar em 2015 para traçar metas para a educação de Itajaí para os próximos 10 anos. Como é que funciona esses fóruns, essas reuniões para discutir essas metas, professora? Bom dia, né, todos os telespectadores e a você. Na verdade, nós nos reunimos desde o ano passado e mais fortemente a partir de junho de 2014, quando foi aprovada o novo Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, né, de junho de 2014. E essa lei, então, ela traz para o Brasil 20 metas com dezenas de estratégias para que se tenha o objetivo maior é a qualidade na educação através da universalização, da permanência e da qualidade. Diante disso, existe uma regra geral para todos os municípios brasileiros que no prazo de 1 ano todos deverão criar seus planos em nível estadual e em nível municipal, preconizando as ideias maiores do Plano Nacional. Então, o que nós fizemos? Cada secretaria de município é responsável pela organização deste plano, por esse movimento. Então, eu, enquanto funcionária da Secretaria de Educação, sou coordenadora do fórum na mobilização das pessoas. Então, como é que nós iniciamos o trabalho? Primeiro, organizamos um fórum com várias instituições, então, que abrangem todos os níveis e modalidades de ensino. Então, nos reunimos várias vezes para começar a pensar, a diagnosticar a educação do município de Itajaí, porque é importante lembrar que o plano, ele não é da rede municipal de ensino, apesar da rede municipal coordenar, é um plano do município e de acordo com estas demandas, nós iniciamos fazendo o diagnóstico de todos os níveis e modalidades, que seguem desde a educação infantil, educação de jovens e adultos, até o ensino superior. Por isso, muitas instituições estão envolvidas nesse trabalho. Então, nós reunimos grupos de trabalho, que nós chamamos os DGTs. Esses grupos se reuniram, fizeram um diagnóstico de acordo com a sua área de atuação. Nós dividimos grupos de educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, da educação especial, da educação no campo, enfim. E as pessoas se reuniram e elaboraram os seus documentos, que foi compilado e transformado numa versão preliminar. Ou seja, todas as ideias desses grupos foram compactadas no documento e agora esse documento, através das suas metas e estratégias, seguem para a comunidade em geral para que sejam avaliadas. Então, nós colocamos esse material no site da educação, com login e senha, ou seja, qualquer pessoa que quiser ter acesso, é só ligar para a Secretaria de Educação que vai poder ter o seu login e sua senha. E existe um espaço para que as pessoas façam a leitura das metas e das estratégias e ali coloquem suas proposições, ou seja, o plano é do município e ele é da comunidade, ou seja, é um trabalho altamente democrático. Até o dia 20 de fevereiro nós teremos os retornos de todas as proposições feitas pelas escolas municipais, pelas escolas estaduais, pelas instituições privadas, pelas escolas de ensino superior, enfim. E aí nós teremos um material bastante denso, que é o que nós esperamos, para reorganizar essa versão de acordo com as proposições dos grupos que eu acabei de apontar. É interessante a participação da comunidade, né? Sugestões que serão levadas em conta, né, com certeza, no plano, né, na construção do plano. Né? E de repente até alguma coisa que ficou fora do processo, que de repente alguém da comunidade vai poder perceber e dizer, olha, é interessante incluir essa situação, enfim. Como é que a senhora avalia o Plano Nacional de Educação, que deu base, que vai dar base, né, para esses planos municipais e estaduais? Ele é um plano que também é resultado de um trabalho comunitário, da CONAI, né, que foi a Conferência Nacional de Educação. Ele é um plano bastante abrangente e ousado. Ele é ousado porque em 10 anos ele visa superar todos os problemas educacionais que nós temos no Brasil e quiçá isso aconteça, mas nós sabemos, nós principalmente que trabalhamos na educação,
que as coisas acontecem de uma forma muito morosa. Mas também não podemos deixar de ser otimistas nesse sentido. Mas não acreditamos que em 10 anos nós possamos cumprir todas as metas que são apontadas ali em nível de Brasil. Em nível de município, eu acredito que nós vamos poder conseguir a maioria das metas usando as estratégias necessárias, porque nós temos uma realidade um pouco mais favorável na educação. Interessante, né? Professora, nessa versão preliminar, quais são as metas já traçadas para o município, né? Que podem girar o plano e acrescentar na educação, na melhoria da qualidade? Então, assim, nós temos metas acompanhando as questões nacionais, que estabelece a obrigatoriedade das crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Então, o ensino vira obrigatório a partir dos 4 anos de idade. Nós temos metas de universalizar o atendimento de 0 a 3, também é um plano bastante ousado, porque, né, pelo número de nascimentos e do processo migratório que nós temos na cidade, fazer com que tenhamos creche para todas as crianças do município também é uma ousadia, mas dentro do nosso diagnóstico nós vamos estar contemplando. Nós temos as metas, né, já com bons números, mas a alcançar, que são as metas ligadas à alfabetização, né, ou seja, alfabetizar todas as crianças até o máximo 8 anos de idade. As metas ligadas à educação de jovens e adultos, né, para que nós tenhamos o menor número de analfabetos no nosso município. Metas voltadas à educação profissional, então o Instituto Federal, que compõe o nosso fórum, né, bastante responsável nesse sentido, no que a gente chama de uma educação integrada, né, aí ensino médio, que é um grande desafio, porque o Plano Nacional contempla que nós tenhamos uma porcentagem bastante elevada, e aí cada município, estado vai se adequar de acordo com a sua necessidade, que nós consigamos, né, tornar o ensino médio também obrigatório, mas que para isso aconteça nós temos que ter uma demanda que frequente, porque temos muitos alunos ainda que não concluem no nosso município o ensino médio. Hoje, por exemplo, o Itajaí, os municípios, a maior parte dos municípios, é responsável pelo ensino fundamental, certo, e o Estado fica com o ensino médio, né? Certo. Mas essa continuidade do município arcar com o ensino médio não seria um ponto favorável para a continuidade do processo? Jovem, mas eu acho que aí tem outras questões, né, em nível estadual, que responsabilizam o ensino médio a critério do Estado, e eu acredito, não tenho muito conhecimento nessa área, mas tem muito a ver com a relação do custo, né? Ou seja, então eu fico responsável por isso e vai ser um custo alto para que seja tudo absorvido pelo município, né? E eu acredito que essa mudança nós não teremos. Agora que existe a possibilidade de que o trabalho seja mais unificado, é uma possibilidade. Hoje, quais são os projetos para conter a evasão? Existe muita evasão no ensino fundamental ou não? Não, nós temos assim algumas, quando o aluno está lá no 7º, no 8º ano, e muitas vezes nós temos, que são raros, né, os casos de abandono, mas existe uma equipe, nós temos os orientadores educacionais que vão até a casa, que acionam o conselho tutelar, que tem um projeto chamado Apoia, né, que nos auxilia nesse sentido também. Nós perdemos, sim, que é muito lamentável. Quando eu que já fui diretora de escola, quando nós perdemos um aluno, nós falamos assim mesmo, quando nós perdemos um aluno é bastante dolorido, porque e isso também é ruim porque não dá tão bons resultados para a escola, porque é como se nós não tivéssemos sido, né, entre aspas, competentes para fazer com que aquele aluno permanecesse. E lembrando que os pais são responsáveis também, né? Com são penalizados certeza, pelo conselho tutelar, exatamente. Né? Então hoje, se nós tivéssemos se bem que isso tem melhorado, graças a Deus, muito, mas o que às vezes também dificulta um pouco mais o nosso trabalho é o fato ainda da não participação de muitos pais no processo educativo dos seus filhos. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque nós ficamos sem um apoio que seria necessário para que algumas ações pudessem ser complementadas. E esse espaço que ele deixa lá, que saiu da escola, ele vai depois completar lá na educação de jovens e adultos, né? Hoje, como é que está estruturada na cidade a educação de jovens e adultos? A gente vê muita gente da terceira idade, né, voltando para a sala de aula, tem aulas no Centro de Convivência do Idoso, em escolas, né? Mas a gente vê muito da terceira idade. Os jovens
estão conquistando esse espaço de novo, querendo conquistar esse espaço, professora? O tempo perdido, né? Isso, porque a princípio, quando se falava educação de jovens e adultos, e até anteriormente com outros nomes, esse mesmo programa, nós percebíamos que eram umas pessoas de média idade que retornavam para estudar, para se alfabetizar, enfim, até para que pudessem conviver melhor em sociedade, né? Ou seja, conhecer esse mundo letrado. Hoje nós temos essa clientela ainda, mas nós temos também um resquício justamente desse pessoal que lá nos anos finais não concluiu, ou porque de repente era um jovem meio rebelde, indisciplinado, ou a família muda muito de cidade, ou seja, por vários motivos, eles acabam voltando para a educação de jovens e adultos. E aí acaba sendo até bastante interessante, porque nós vamos ter turmas muito diferenciadas, muito heterogêneas, porque nós vamos ter o jovem, ou seja, nós teríamos ali o filho, a mãe e o avô, digamos assim, para poder entender essa questão de faixa etária diferenciada. E também, para quem trabalha com essa diferente formação, o professor, no caso, também tem que estar bem formado para poder fazer um trabalho de qualidade. Mas já é um ponto positivo ele querer voltar, né? Com certeza, com certeza. Recuperar esse tempo perdido, porque exatamente hoje qualquer trabalho aí exige pelo menos o ensino fundamental completo e o ensino médio muitas vezes. E nós temos vários exemplos. Na semana passada retrasada eu recebi uma moça e chamou muita atenção porque ela disse assim: professora, eu preciso ir na escola que eu estudei. Ela veio pedir orientações, que eu preciso do meu histórico escolar, porque agora eu arrumei um trabalho decente. Durante tanto tempo eu trabalhei em situações tão difíceis assim, hoje eu tenho um trabalho decente. Então eu estou atrás do meu histórico, ou seja, ela só valorizou, ficou tão claro que ela não sabia nem onde buscar esse documento, mas porque ela só deu valor àqueles anos de estudo a partir do momento que ela caracteriza como ter conseguido um trabalho decente. E aí é nessa expectativa que a gente imagina que pessoas assim continuem, né? Exatamente, agora vá para o ensino médio, que daqui a pouco esteja num curso superior. Exatamente, até para conseguir fazer um curso, por exemplo, do que a FEAP oferece, né? Há necessidade do ensino fundamental completo, do ensino médio completo, né? Então ela vai se profissionalizar se ela tiver o estudo completo, né? Então por isso que há uma busca bastante grande aí pela educação de jovens e adultos. Com certeza, né, e no nosso município hoje há uma estrutura muito interessante, porque nós oferecemos, a rede municipal oferece o ensino fundamental, né, através da educação de jovens e adultos. Os que são nossos, nós conseguimos ainda oferecer o médio, mas para aqueles alunos que já estavam conosco e seguem. E o Estado aqui, através do Colégio Pedro Paulo Felipe, oferece o SEJA, que é a educação de jovens e adultos no ensino médio. Então, tem que só querer. Só querer, né, professora? Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Cristiane da Silva, aí a coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Itajaí, o plano que está sendo elaborado, que foi lançado a preliminar na semana passada e que, importante aí, vai ter a participação da comunidade para a construção aí das metas para a educação nos próximos 10 anos. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje a nossa convidada é a professora Cristiane da Silva, coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Itajaí. A gente já conversou bastante sobre a educação e as metas aí de Itajaí para os próximos 10 anos, que segue aí o Plano Nacional de Educação também, o plano que está sendo elaborado com a participação de instituições e também com sugestões da comunidade. Professora, hoje como é que Itajaí, dentro desse plano, pensa na questão do profissional da educação, do profissional do magistério? Existe planos aí de qualificação maior para esses profissionais também que estão na sala de aula, professora? Voltando, né, a falar do plano nacional e aí as adaptações que o plano municipal vai fazer, ele está convertido em coisas extremamente importantes para os profissionais, né? Que eles tenham sua habilitação em nível superior, né? Através da licenciatura da disciplina que vão trabalhar, ou seja, do segmento que vão seguir na educação. Fala muito sobre os planos de carreira, que muitos municípios ainda não têm os seus, e fala das melhorias, fala da questão do piso salarial nacional, que nós já
né? Nós já, aqui na nossa região, nós já pagamos até maior, acima, né, do piso, exatamente. Fala muito das possibilidades, no caso, para o ingresso à educação, ensino superior e também nos cursos de pós-graduação, lato stricto sensu. Então, há uma perspectiva nacional de um percentual bastante alto de doutores e de mestres no nosso país. Então, para que isso aconteça, há de se fazer algumas mudanças, algumas facilitações, né? Por exemplo, uma das novidades, que eu não sei quando que vai ser colocada em prática, é que o FIES também vai estar dentro dos espaços de pós-graduação, que é uma novidade que até então isso não existia, só para o ensino superior. Sim, exato, a partir, acho que do segundo semestre de 2015, Isso, né? Exatamente. Então, isso já incentiva bastante a qualificação também, né? Exatamente, que não deixa de ser esses incentivos e programas a partir das questões do Plano Nacional. E um dos fatores mais importantes é a formação continuada, né? Dentro dessa colocação, né, da pós e tudo mais, que a gente considera a formação continuada também. E, além disso, as capacitações aos profissionais que estão diretamente ligados todos os dias, né, no seu trabalho, para que as próprias instituições públicas e privadas estejam investindo nesse seu profissional, né, capacitando-os para que cada vez seu trabalho se qualifique mais em sala de aula. Itajaí, ano passado, então, recebeu esse prêmio de cidade livre do analfabetismo, com 96%, quase 97%, né? As séries iniciais, elas merecem bastante uma atenção especial, porque realmente esse professor que vai poder manter esse índice, né? Professora, a gente acompanhou uma aula de uma professora na escola lá da Murta, então, que realmente, além do material didático que ela tem, usa bastante da criatividade que ela tem em sala de aula e da convivência com os alunos para incentivá-los à leitura também. Isso é importantíssimo, né, professora? Com certeza. Vejamos que nós chamamos de bloco de alfabetização, compreende primeiro, segundo e terceiro ano, em que a criança parece simples, né? Ler, escrever, interpretar e saber as 4 operações, né? Falando assim parece tão simples, mas para que todo esse processo aconteça, nós sabemos o quanto tem que ser trabalhado em sala de aula. Usa um diferencial, tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial, e se esse diferencial não existir, nós vamos ter dali para frente, muitas vezes, dificuldade de recuperar esse tempo perdido. Então nós temos que preconizar, cuidar e estar, eu falo muito isso para os supervisores, eu sou coordenadora de ensino também na Secretaria de Educação, muito para a gente ter esse cuidado com esses pequenos e com quem está à frente desses pequenos, porque esse aprendizagem inicial dos 3 primeiros anos é que vai nos demonstrar o sucesso ou o insucesso posteriormente. Então, é um trabalho de grande responsabilidade dos professores. Voltando à carreira do magistério, né? Hoje, o programa de iniciação à docência que concede bolsas a quem quer vir para as licenciaturas, né? Influenciou bastante, sim, refletiu muito na questão da educação aqui em Itajaí, porque não é só um problema, não é um problema em Itajaí, mas um problema nacional da evasão de pessoas que saem do ensino médio e não vão para as licenciaturas, né? Tem cursos que realmente tem poucos alunos. Isso reflete lá na sala de aula, na Secretaria de Educação? Com certeza, quando nós precisamos contratar profissionais, reflete sim. E também algo a se pensar, independente do acesso ou não, é que as pessoas às vezes não estão escolhendo mais a carreira do magistério, porque sabem que é uma carreira voltada a uma questão, primeiro vocacional, né, e uma questão de profissionalização de uma vida inteira, claro, como qualquer outra atividade profissional, mas o professor é um sacerdócio diário, querendo ou não, porque a gente lida com muita diversidade, com muitas situações diferenciadas, lida com aluno, muitas com pai, surpresas, né? Exatamente. Então, não são todas as pessoas que têm um perfil ou que se sente à vontade ou se sente capaz de entrar na carreira do magistério. Por isso que às vezes nós temos aí grandes cursos, né, com uma grade super interessante, mas que não conseguimos. Por exemplo, hoje nós temos dificuldade de professores de língua portuguesa, nós temos dificuldade de professores de inglês, né? Então tem algumas disciplinas que realmente nós temos dificuldade de encontrar profissional da área. Acho que esse incentivo é importante, né? Com Inclusive certeza. Que os projetos que os alunos da licenciatura também vão para a sala de aula, vivenciam o que é, né, a sala de aula, né? Com certeza, é importante. Nós temos esse programa, né, o PIBID, que é um trabalho fantástico que acontece, é um trabalho
que a gente percebe a relação da teoria e da prática a todo momento e que mobiliza muito as escolas. Eu, enquanto diretora, tive um programa do PIBID na escola e os alunos amavam, era voltado à questão da arte. E é um trabalho muito interessante, principalmente para os alunos, né, do ensino superior, que antes de se formarem já estão convivendo com essa prática e aí já sabem se realmente é aquilo que querem ou não. Exatamente. Professora, a senhora falou da questão da migração. Existe um projeto especial na Secretaria de Educação para cuidar dessa questão e acompanhar as pessoas que vêm de outros estados? Isso está incluído no plano ou não? Inclusive, a gente vive uma realidade também que é a migração de haitiano e de pessoas de países da África também que estão vindo junto com os haitianos, né? Existe um plano especial, um projeto? Na verdade, nós falamos muito sobre o assunto, não escrevemos sobre, mas nós sabemos que existe aqui na Univale algumas pesquisas, eu tenho inclusive colegas trabalhando nesse sentido e que foram buscar, pelo menos na rede municipal, acredito em outras redes também, os dados em relação aos estrangeiros, né? Não necessariamente só haitianos, aos estrangeiros que vêm para o nosso país e que, querendo ou não, a partir do momento que eles estão aqui, é de nossa responsabilidade. E isso é mais um dos temas da diversidade que nós temos que nos apropriar, né? Que nós temos que nos apropriar, até por conta do idioma. Então, assim, nós estamos pensando algumas questões, nós sabemos que tem pesquisas nessa área, estamos esperando o resultado dessas pesquisas para a gente, de repente, escrever sobre isso e planejar algo para os próximos 10 anos. Até porque o plano, ele é totalmente flexível. Durante esse período, ele vai ser avaliado e as alterações... Há mudanças, né? Há mudanças e as alterações de acordo com a realidade com o que estiver acontecendo no município, vai existir uma equipe de avaliação, né, que sai do próprio fórum, para que esse plano esteja em constante movimento e principalmente atualizado. Há, por exemplo, pessoas que vêm de outros estados, há uma dificuldade de adaptação com o currículo escolar de municípios como Itajaí, por exemplo, ou não? Na verdade, nós não temos um sistema curricular único no nosso país, até por conta desse país continental de tantas diversidades, né? Não há como estabelecer essas questões. Talvez ainda já visto que os planos vão ser feitos por município, né? Exatamente, mas nós temos assim, é interessante os municípios aqui da nossa região, há uma certa, eu também trabalho como pedagoga na universidade e a gente percebe que é cultural do nosso povo até um certo receio ao receber, né, as pessoas de outros estados. E agora isso a gente está conseguindo incorporar, porque há uma diferença sim, há uma diferença do jeito de ser, dos níveis de aprendizagem, que em algumas situações são diferenciados, a sua própria cultura, a relação deles com a escola, com os professores. Então é como se nós estivéssemos habituados há muito tempo a viver de um mesmo jeitinho e de repente, por conta dessa realidade nacional, tenhamos que sair daquela zona de conforto e ter que fazer algumas mudanças. E nós somos seres humanos e, consequentemente, sabemos e entendemos que vivemos num mundo diverso, mas na hora que o diferente chega, não é tão simples assim. Até que a senhora falou que o plano vai haver uma equipe para adequar as mudanças, porque daqui a 10 anos as mudanças sociais vão ser grandes também, né, professora? Com certeza. Não vai ser aquele mesmo jeitinho, né? E assim, por exemplo, quando nós falamos da educação especial, né? E até uma colega falava semana passada, Cris, eu lembro que quando eu era criança, que nós passávamos por uma criança com deficiência na rua, minha mãe dizia, vire para o lado, nem olhe porque isso é muito feio. E hoje nós já convivemos com as crianças em sala e nós temos todo esse acompanhamento, todas as crianças aceitam super bem, né? Toda a questão de diferença inclui, né? Nós temos mais dificuldades dos adultos incluírem as pessoas com deficiência do que as próprias crianças. Então, nesse exemplo que eu acabei de citar, a gente consegue perceber, graças a Deus, a progressão do ser humano nesse sentido de aceitar as diferenças. Pois essa educação inclusiva que é interessante também, que precisa ser preservada cada vez mais, né, professora? Incorporada, né? Primeiramente incorporada, trabalhada para que as pessoas possam entender a deficiência. E agora, 3, 4 anos atrás, eu tive uma situação de uma mãe que me procurou, porque a menina dela estava na sala de uma criança que tinha síndrome de Down e por este motivo ela queria mudança de sala. E eu falei, não, eu não vou fazer a mudança de sala. Se eu fizer a mudança de sala, eu pego meu diploma e jogo fora. Ou todos os ensinamentos que a gente tem, até poder convencer essa mãe
que ela estaria convivendo com uma criança como a sua filha. Exato. Então, além de quebrar paradigmas em relação aos alunos, que é ainda mais fácil, tem que quebrar paradigmas em relação às famílias. E o plano vem trazendo tudo isso para poder melhorar um pouco mais essas situações. Essas situações, né? Ok, professora, queria agradecer a sua presença aí, parabéns, a gente torce realmente que haja bastante avanço. Aqui em Itajaí tem muitos avanços, né? Sim. A gente acabou de fazer uma matéria sobre a educação física na educação infantil, que já é uma lei, mas que Itajaí saiu um pouco na frente, já é um avanço também bastante grande, né? De aprendizado também dessas crianças. Com e certeza. A gente torce aí para que o fórum tenha bastante aí, sugestões da comunidade, que essa comunidade possa participar também, né? Com certeza, e nós teremos muito trabalho. Março e abril serão 2 meses de muito trabalho, até porque até junho o texto final deverá estar tramitando na Câmara de Vereadores. Ok. Obrigado, professora, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.